Bom dia, galera. Bom dia, terceiro ano. A aula de hoje é a relação entre corrente elétrica e campo magnético. Por quê? A gente fala muito da questão do consumo, fala muito da questão de como recebe, mas a gente não sabe ainda como que ela funciona, né? A gente, quando fala do dínamo, a gente fala, o dínamo simplesmente cria campo magnético, com giro e corrente elétrica. Mas a gente não, eu não falei ainda como que isso funciona, como que eu transformo campo magnético em eletricidade, né? Então, a partir de agora a gente vai estar falando sobre isso. Pode, Carlinha, pode passar. Marcos só colocou o nome e saiu da aula, né? Parabéns para ele. O que seria o conteúdo da constituição de motores e geradores? A constituição, porque é muito fácil eu só falar que o motor gira e cria corrente, né? E não falar o que constitui esse motor. A habilidade é reconhecer cargas elétricas em movimento que geram o campo magnético. Analisar a relação de corrente elétrica e campo magnético em termos, intensidade, direção e sentido. Pode, Carlinha? Então, são três termos que quando a gente fala de energia elétrica, que a gente tem que se atentar, que é o que vem para dentro de casa, que é a tensão, a corrente, a potência e a resistência. 4, né? Potência e a resistência. Eu dividi em 3, que é a tensão, a corrente e a resistência, que são as mais importantes, tá? A potência, só a palavra a gente já sabe a carga, como que fica em relação à potência do aparelho, se ele é potente para mexer o motor. E aí, depois a gente vem falando sobre isso. Pode, Carlinha? O que seria tensão? Tensão é voltagem, tensão é voltagem, tensão é voltagem. Isso daí é tensão. A tensão elétrica consiste na diferença de potencial elétrico. Quer dizer o quê? Nessa ponta aqui eu tenho 127 volts, nessa ponta também tem que sair 127 volts. Então, quer dizer, é o fluxo de energia. É como que esses átomos, esses elétrons, eles vão viajar por dentro do fio. E aí, por isso que eu preciso saber qual material que eu vou usar para fazer com que essa tensão elétrica ela não se perca, não se dissipa. Um dos melhores materiais, eu já falei para você, são a prata e o ouro. O ouro, né, perfeito, tanto é que a gente usa muito porque ele é maleável, ele não dá tantos problemas em relação, porque quando ele se aquece, ele consegue como é que eu posso dizer? Ele consegue dilatar e retrair, porque ele é extremamente maleável. Então a gente usa muito ouro dentro de componentes elétricos, que vai passar uma amperagem muito pequenininha. Então cada pontinho de um circuito, ele passa uma tensãozinha bem pequenininha. E para que eu consiga fazer isso com maior eficiência, eu vou usar um material que consiga fazer fluir essa tensão de melhor forma. Então eu vou usar ouro. Porque assim, eu vou dividir 12 volts. Para esses 12 volts, eu vou distribuir para cada circuito 0, alguma coisa de tensão. É como se eu dividisse pequenas xicrazinhas de água para cada pedacinho daquele circuito. Então, para isso, eu preciso de um elemento extremamente volátil e que faça essa corrente fluir bacaninha, essa pressão fluir bacaninha. Eu uso o ouro. Então, eu até na outra aula eu falei para vocês em relação ao ouro, quando a gente pega e manda esse material, esse lixo eletrônico que a gente tem para países subdesenvolvidos ou para lugares subdesenvolvidos, eles vão retirando cada um desses elementos do circuito e depois derretem e tira aquele ouro, né? E revende de novo para as empresas de eletrônica. Então, a tensão elétrica ela é fornecida a partir de circuito por meio de gerador. Então, quer dizer, eu preciso de um gerador de energia, eu preciso de uma pilha, preciso de um motor não, de uma fonte elétrica, uma hidrelétrica. Então, quando eu falo, tá até conversando com meu sobrinho, ele explicando para mim como funciona a questão da tensão nos fios, porque é o que eu falei para vocês, eu confundo muito. Então, assim, eu preciso de um material que me gere energia, ou a partir do movimento cinético, né, que eu faço movimentar lá as pás na água, na hidrelétrica, eu faço movimentar as hélices de uma eólica, eu faço a quebra de elementos químicos de uma placa solar,
Eu preciso de um elemento que me gere energia elétrica. E aí depois eu vou meio que, vamos supor, canalizar isso através de um fio e vou fazer a distribuição. Galerinha, depois esse vídeo vai ficar disponibilizado, vocês já sabem disso, tá? E os PPTs, logo em seguida que acabar a aula, eu já envio para vocês. Carlinha, peraí, desculpa, Carlinha, possa não. Então, quando eu falo de tensão, eu falo de voltagem. Então, professora, o que tem na minha tomada é a tensão elétrica? Sim, é como a pressão, né? Vamos fazer analogia daqui a pouco com a água, mas é como que essa água vai fluir por dentro desse cano até chegar na minha torneira. Aí, depois que eu vou regular a velocidade que essa água vai passar ou não, tá? Então, é a pressão de energia, pressão de elétrons, do qual vai estar viajando por dentro desse fio. Então, ele vai estar entre 127, 220. Na fiação, o meu sobrinho falou que passa na fiação de rua, chega a 13 mil volts, só que a amperagem é lá embaixo, tá? E a das torres, ela chega a 27 mil volts, né? Então, posso fazer uma gambiarra no fio? Pode. Se você quiser morrer, pode sim, de boa. Então, assim, a voltagem, eles falam que é alta, né? A tensão é alta, porém a amperagem é baixa. Que aí, pode passar? Pode passar, Carlinha. Então, vamos fazer analogia com corrente de água que eu acho mais fácil. Aqui está a caixa d'água, que é a carga. É a água. É a carga de energia que eu tenho. E aí eu vou ter que canalizar ela para poder fazer distribuição. Como que eu vou fazer isso? Eu simplesmente vou pegar o caninho, prender essa água, ela vai viajar. Luiz, nome e número, tá, gatinha? E ela vai viajar pelo meu caninho numa certa pressão. Isso é a tensão elétrica. 127 volts, que é a frequência que esse átomo vai passar, né? A voltagem que vai passar, a pressão que vai passar. Ou 220, que é o que vocês fazem, que a gente faz a distribuição, ou a voltagem que é emitida pelas correntes de alta tensão, né? Que vai de 127 na torre e 13 mil, que é no fiozinho, aqueles 3 fiozinhos que ficam lá em cima, aqueles mais grossos. Não é fio de telefone, não, tá, gente? Aqueles 3 fios é fio de corrente. E se eu for lá brincar com meu pipinha e esse fio e essa linha tiver qualquer material metálico, ele simplesmente vai passar essa corrente de 13 mil volts direto para você. Então, por isso que fala assim, não é bom empinar pipa na rua, porque se um desses fios estiver desencapado, tiver com qualquer... E você, nesse cerol, tiver algum elemento metálico, qualquer elemento metálico, não interessa a extensão que tiver, ele simplesmente vai conduzir essa energia direto para você. A própria cola pode fazer isso, tá? Porque ela tem sódio. Então, resumindo, o que seria tensão elétrica? O que seria voltagem? Voltagem é a pressão que vai correr essa energia, esses elétrons, tá? Pode passar. O que é a corrente elétrica? A corrente elétrica é o que a gente vai falar como que vai chegar para mim, na velocidade que eu quero. Então, veio lá a aguinha e eu quero encher um balde muito rápido. Então, eu vou abrir essa aguinha, então, quer dizer, vou aumentar a amperagem para que a velocidade desse fluxo de elétrons ele passe de uma forma bem rápida, eu consiga... como é que eu posso dizer? Eu consiga ter essa... Ai, meu Deus do céu, gente, desculpa, mas é que eu tô sentada de um jeito aqui, é que eu recebo essa velocidade de elétrons da forma que meu aparelho não vai ter problemas, né? Então, quando eu falo de aparelho eletrônico, eu falo assim, tem 3 amperes. São 3 mil... são 3 mil elétrons por segundo. Então, quer dizer, são 3 mil, vai ser esse fluxo de energia vai passar em 3 mil elétrons por segundo. É a velocidade que eu estou recebendo. Então, eu preciso lembrar disso, que a corrente é a velocidade. E aí, quando eu falo de disjuntor, quando ele cai a chave, ele quer dizer o quê? Que a voltagem lá do meu chuveiro, ele é de 220 volts. Só que a velocidade para poder aquecer aquela resistência, eu preciso se não me engano, acho que é
15 amperes, 7 amperes, um negócio assim. Eu preciso que essa velocidade ela seja lá em cima. Não, acho que é 35. Se o meu disjuntor é 30, quer dizer que ele não vai aquecer do jeito que eu preciso e vai cair o disjuntor. Porque se meu disjuntor é menor e a frequência, a velocidade que eu preciso dessa voltagem for maior, ele desarma. Tá? Então, quando eu falo da questão de o que é amperagem, o que é corrente, é justamente a velocidade que eu vou receber essa energia. Lembrando que os aparelhos eles são energia alternada, tá? Por quê? Porque ele vai no pico máximo e pico mínimo. Ele não tem aquela a questão de ser contínua, porque senão ela aqueceria, né? Aqueceria de um jeito que queimaria todos os aparelhos. Carlinha? E aí, qual é o sentido? Isso aí cai muito no vestibular, tá? Como que é o sentido dessa corrente, né? Ele sai do negativo, vem negativo para o positivo. Então, ele sai de uma direção negativa e vai esse fluxo de energia lá para a positiva. Quando aparecer isso, esses desenhos, vocês têm que lembrar de como que gera. Esses dois risquinhos, depois eu mostro para vocês, tem um app aqui, é onde que a minha fonte de energia, qual que é o meu material, se eu estou usando uma pilha, se eu estou usando uma hidrelétrica. Vou até mostrar para vocês. Carlinha, deixa eu compartilhar aqui, tá? O PPT. Você vai mostrar outro? Vou só compartilhar um PPT para eles aqui, tá, gatinha? Aí depois você volta de novo. Tá. O Carlos não tá aí do lado, não, né? Morro de vergonha de pessoas que entendem disso. Ele nem tá aqui, ele foi levar o carro para fazer revisão. Então vamos lá, gente. Vocês estão vendo a minha tela? Sim ou não? Sim. Sim. Esse FET colorado é maravilhoso, esse simuladorzinho. Desculpa, gente, é porque eu tô... Acho que de tanto dar aula online, eu acabei perdendo a voz, você acredita? De novo. Lembra disso? Eu passei para vocês esse app. Então, eu tenho aqui, ó, uma fonte de energia. A minha fonte de energia é a pilhinha. Vem, pilhinha, vira, pilhinha. Tava tudo montadinho, ele desfez. Maldito. Tenho aonde vai seguir esse fluxo energético, que é um cabo de cobre. Opa, tô com a campainha. Pera aí. É a Ingrid, linda. Permitir. Eu já tava aqui. Prestem atenção como que se movimenta a corrente, né? A tensão. A corrente é outra coisa. A tensão elétrica. Presta atenção que o fluxo, ele sai, mesmo ele saindo do ponto positivo, ele tá todo negativozinho. Então, ele vai sempre sair do negativo e vai para o positivo. Ele vai ser atraído, né? Aí eu tenho a minha lâmpadazinha aqui, que eu vou prender aqui. Vira a lâmpada, vira. Só porque eu tô fazendo aqui, eu não tô lembrando como que vira. Ah, lembrei. E eu tenho aqui um negocinho bonitinho para poder prender a minha lâmpadazinha. Bom, presta atenção na hora que eu ligo como que funciona a corrente, ó. E ó, a velocidade dela também. Como eu tô usando apenas uma pilha, essa corrente acho que é 3 amperes. Então, quer dizer, a velocidade é bem menor dessa tensão, dessa tensão, ela sai do ponto negativo, viaja pelo positivo. No vestibular, ele aparece desse jeito aqui, ó, maldito. Esse tipo de desenho. E, normalmente, aqui tá resistores, né? Aqui. Só que quando a gente fala no vestibular, normalmente ele fala esse resistor aqui é a lâmpada, é o maquinário que você vai estar ligando nesse circuito elétrico. Então, aquele desenho que aparece em vestibular, que aparece no Enem, é nada mais, nada menos do que isso aqui, tá? É uma fonte de energia, aqui,
Isso daqui, deixa eu ver como que eles apresentam nos desenhos. Isso daqui é como se fosse aquela chave de ligar e desligar. A lâmpada pode aparecer tanto assim quanto assim. E o cabeamento, tá? Então, quando ele vai falar sobre fluxo de energia, em qualquer desenho que apareça lá no em Enem, ele está falando sobre esse movimento. E depois vem as divisões. Carlinha, deixa eu tirar aqui para você apresentar. Tá. Para quem foi chegando depois, coloca o nome e o número, por favor, no chat. Bom, é isso que vocês vão ver em qualquer prova do vestibular. Não vai vir o circuito elétrico montadinho, bonitinho. O que ele vai vir só o esquema. O que vocês têm que entender é que esses dois esquinhos, eles se apresentam como se fosse o gerador de energia, tá? E aí vem falando sobre o fluxo. Vocês têm que lembrar que o fluxo, ele vai sair do negativo e vai para o positivo, ok? Carlinha, pode passar. Aí vem aqui a analogia com a água. Lembrando que a água é a nossa carga elétrica. A tensão é a pressão que vai vir, que é a voltagem, é a pressão, como que essa tensão elétrica vai vir. E aí vem a amperagem. Presta atenção nesses dois caninhos aqui. A corrente maior quer dizer o quê? Que essa água passa numa velocidade muito maior. Então, quer dizer, a amperagem é alta, né? E a corrente menor é o cano mais fechadinho. Então, quer dizer, se eu estiver falando do chuveiro e eu tiver com uma velocidade muito pequena e o meu chuveiro pede mais, o meu disjuntor não vai aguentar, porque está pedindo muito mais do que eu vou estar abrindo a minha torneira, né? Vamos dizer assim, que acho que é mais fácil de entender. Então, assim, a velocidade para esquentar aquela resistência do chuveiro, eu preciso com que aqueles elétrons eles venham numa velocidade muito maior. Por isso que normalmente a gente coloca num disjuntor único. O chuveiro fica num disjuntorzinho sozinho. Porque se eu colocar em outro disjuntor, sempre vai estar caindo, não posso ligar nada. Só o chuveiro e pronto. Se eu ligar mais alguma coisa, vai ter o que? O desvio. Então, quer dizer, se eu tenho 30 amperes e eu tenho lá algum equipamento que vai necessitar de 5 amperes, o meu chuveiro necessita de 30 amperes. Meu disjuntor está ali na velocidade de 30 amperes. Aí eu vou e ligo a TV. A minha TV precisa de 12 amperes. Excedeu, caiu a chave. Ou simplesmente pega fogo na casa. Pode passar alguma dúvida, gente? Dessas analogias louca minha de fazer com água, tá ajudando? Tá Fala, Moisés. Tá tranquilo. Tá? Tá de boa. Ui. Tá bom, pode passar. Resistência. O que seria resistência? A resistência é como que vai vir esse fluxo. Então, quer dizer, eu vou usar um material para que esses elétrons ele não viaje tão livremente. Eu vou criar uma barreira. Eu vou diminuir a fluidez dele. E aonde que eu vejo isso? Quando a gente fala assim, meu chuveiro queimou. Queimou o quê? O maquinário, queimou o fio, queimou o quê? Queimou a resistência. Mas como que essa resistência ela vai aquecer ela normalmente é feita de um material que não é tão condutivo assim. Então, quer dizer, já cria uma resistência. Por ele por ele não ser tão condutivo, eu não vou usar o cobre, eu vou usar um outro material. Um material que ele vai resistir um pouco mais à questão de dilatação e contração, né? Ele não vai se distorcer ao ponto de perder o ponto dele, de distorcer e não voltar, né? E ele vai começar a aquecer, vai dissipar a energia. Então, eu vou usar um material do qual ele vai ter uma resistência à fluidez dessa voltagem, dessa tensão. Então, quando ele começa a passar na velocidade de 30 amperes, ele começa a aquecer, porque ele não consegue passar tão rápido assim essa voltagem. Então, ele começa a aquecer.
Ele tendo esse aquecimento, ele vai fazer o quê? Vai aquecer a água, vai dissipar a energia. E é assim que funciona o chuveiro, é assim que funciona a chapinha, é assim que funciona o secador de cabelo. Por isso que ele tem aquela resistênciazinha assim, ó, toda moladinha, assim, toda coisadinha, bonitinha. E normalmente ela é feita de não é feita de cobre, é feita de outro elemento que vai fazer essa dissipação de energia bem bacaninha, vai um ferro, e também não vai contaminar a água, né? Então a gente também tem que ter essa questão. Se for o ferro, se for o ferro, ele começa a dilatar e contrair, só que ele vai comer, por causa do oxigênio, por causa dos elementos da água, dos próprios minérios, ele vai degradar, né? Então ele vai começar a enferrujar e vai perder também a resistência dele e estoura muito rápido. Então eles usam outro tipo de material. Eu não vou precisar agora, mas eu pesquiso para vocês, depois eu falo qual é o material que eles usam, normalmente resistência. Então, em termos técnicos, resistência elétrica é a capacidade de um corpo de opor a passagem de corrente elétrica. Então, quer dizer, eu vou colocar uma barreira, mesmo quando existe uma diferença de potencial aplicada. Então, assim, eu tô lá com uma resistência elétrica de 220 volts, quer dizer o quê? Que essa voltagem vai passar, porém, vai passar com uma dificuldade maior. Para que eu possa aquecer, eu faço a dissipação desse material. Eu faço com que ele esquente e dissipe energia. E aí vem a questão do aquecimento, da troca de calor, né? Antes de se opor. Ele faz a troca de calor da água, do metal para a água. E fazendo essa troca de calor, eu acabo aquecendo a minha aguinha lá e tomo meu banho quentinho, gostosinho. Professora. Oi. Tipo assim, vamos supor, tem um aparelho que ele só suporta 110. E aí certo. A pessoa coloca no 220. E, tipo assim, teria algum perigo dele explodir, algo do tipo? Sim, se ele não for bivolt, ele queima a placa dele. Se for eletrônico, ele queima a placa. Se for motor, ele queima também. Então, assim, normalmente os aparelhos eles vêm com um transformadorzinho, então ele transforma. Eu liguei lá e na tomada errada. Então ele transforma, ele transforma essa energia, né? Ele não vai fazer com que o aparelho seja danificado. Vocês já pegaram uma lâmpada 220, colocaram e ligaram numa potência de 110? Nunca. É horrível, ela não faz nada, ela fica bem fraquinha. Então, assim, normalmente, os aparelhos hoje, ele já vem com esse transformador para que não exista esse problema, né? De eu enfiar um aparelho no 220. Ainda mais porque eu descobri isso depois que eu viajei. No Nordeste, a maioria dos aparelhos lá, as tomadas lá, é de 220. 110 é em São Paulo. Não me pergunte por quê, né? Então, assim, é muito regional. Se eu não me engano, também fora do Brasil, até as tomadas é diferente fora do Brasil, uma questão também da tensão lá é diferente do que daqui. Então, assim, depende muito também do distribuidor de energia, né? Então, se o distribuidor de energia ele determinar que a partir de agora os aparelhos vão ser de 220, todos os aparelhos vão poder só ligar nos 220. Depende muito da rede de distribuição também, tá? Agora, o porquê, eu já não vou precisar para você. Eu vou pesquisar também. Que aula é essa? Pode passar. Mais alguma dúvida, Moisésinhos? Lindo! Não, só isso, Dati. Então, vamos fazer, na analogia da resistência, com menor resistência, que ela tem a fluidez de energia bacaninha, não tem nenhuma barreira lá. E com a resistência, a maior resistência é o seu coração depois dessa pandemia, que você ficou comendo um monte de batata frita, então tem um monte de gordurinha na sua horta. Então, quer dizer, seu sangue não vai fluir tão bonitinho assim. Ele vai começar a criar uma resistência à fluidez do seu sangue, que eu sei que deve estar todo ferrado de tanta besteira que você comeu. Então, assim, o que seria essa resistência? É um outro elemento. Eu estou trabalhando lá com cobre, bacaninha. Se eu pego e coloco um fio de alumínio, eu estou criando uma resistência. Eu vou começar a aquecer esse alumínio. Ele não vai chegar com a mesma tensão, sim, mas ele não vai chegar com a mesma eficiência, tá? Ele vai aquecer muito mais e não vai chegar também com a mesma corrente, porque eu vou diminuir a velocidade, tá? Então, se eu crio uma resistência também, a velocidade, a eficiência desses elétrons vai diminuir.
Mas quando eu falo de uma resistência de chuveiro, onde o aparelho precisa dessa velocidade, eu tenho um transformador que vai pegar justamente o que eu preciso. Ele vai mandar as informações lá para a minha corrente, falando o seguinte: eu abro a minha torneirinha e falo, agora eu quero tanto. Eu quero isso aqui de amperagem, eu quero isso aqui de velocidade. Então, para cada aparelho, ele tem um transformadorzinho. Lembra que eu falei que não compensa vocês ficarem fazendo transformar energia em alta tensão por uma questão de economia? De alta corrente, questão de economia, porque, para falar a verdade, se eu fizesse isso lá na rede de transmissão, eu teria que trocar toda a fiação de todo o Brasil, né? Então, não compensa, né? Pode passar, Carlinha. E aí a gente vem para a rede de transmissão. Quando ele está lá na hidrelétrica, vou falar de hidrelétrica porque é o que a gente mais recebe energia de hidrelétricas, tá? Quando ele está lá na hidrelétrica, essa energia que vem por causa do giro das hélices, ela é contínua. Eu simplesmente só vou pegar, passar pelos transformadorzinhos e enviar para frente. Quando ele vem na corrente, nos fios, ele vem como contínua. Isso eu não sabia, tá? Ele vem como corrente contínua. Por isso também que eu não posso pegar um fio simplesmente na rua, lá naqueles 3 fiozinhos lá em cima, meter um gancho lá e achar que tá boneco. Eu vou receber uma carga, uma tensão de 3.000 e... quanto que foi? 13.000 volts. O fio não aguenta, por isso que pipoca tudo. Então, quando a galera vai fazer a gambiarra deles, o gato deles, você pode ver que eles colocam abaixo, próximo do transformador. Por quê? Porque ali já foi dividido. Aquelas caixonas grandonas, que tem uma bobininhazinha lá dentro, ele transforma 3.000 volts em 13.000, em 220 e 110. Para você. E aí também muda de contínua para alternada e envia para sua casa. E aí, dentro na tomada da sua casa, ela vem como alternada. Que lembra que ela vai o fluxo máximo, o fluxo mínimo. Ela sempre tem essa alternação, sabe? Ela sempre nunca vai vir continuamente a mesma quantidade, né? A mesma pressão. Por quê? Porque os aparelhos, eles necessitam também dessa questão do subir e descer, somente os motores, né? Aparelhos que tem motor, geladeira, máquina. E aí os elétricos, eles têm um transformadorzinho, mas também porque ele precisa de uma pequena amperagem. Então, eles têm um transformadorzinho lá no aparelho deles para transformar de novo a alternada em contínua. Para não ter essas alterações. Então, assim, qual que seria, o que é mais viável? Por uma questão de gestão, aparelhos que necessitam de motor, que tem motor, ele pode usar a alternada. Tanto só pode que ele usa a alternada. Aparelhos elétricos e eletrônicos, eles usam a contínua. A contínua, porque ele não pode ter essa alteração, né? E aí tem o transformadorzinho dentro de cada aparelho eletroeletrônico. Sai mais barato, muito mais barato, para as empresas de distribuição e para a gente também, porque eles usam aqueles resistores, aqueles alternadores bem pequenininhos, então são peças baratíssimas, tá? Então, para a gente, compensa mais fazer isso. Por que, professora, que vem... Carlinha, pode passar. Vem corrente contínua de alta tensão, baixa corrente, né? Baixa amperagem. Porque se eu colocar a alternada, ela vai ter esses picos, né? E aí ela vai aquecer. Esse fio vai dilatar de uma ponta a outra. Vai dilatar de uma ponta a outra. E vai continuar. Sempre que tiver uma alteração, ela vai dilatar. E o que vai acontecer? Vai romper. E os isolantes também não vão resistir muito a essa questão e vai romper essa fiação. Então, uma questão de gestão, questão econômica, é melhor você mandar na contínua, usa pequenos transformadores nos postos para poder transformar em alternada, manda para dentro de casa, e aí lá a distribuição é sua, né? Depende do aparelho que você vai estar usando.
Lembra que uma vez eu falei com vocês, Tesla, teve uma discussão muito grande em relação a Tesla e Thomas Edison sobre isso. Quem ganhou, para falar a verdade, foi Thomas Edison, porque ele foi, como eu posso dizer, ele foi mais enfático nas ideias dele. Então, toda a rede de distribuição, não é que a contínua, não existe essa discussão contínua ou alternada qual a melhor. As duas são boas, para a gente se acostumou com as duas. Mas, assim, quem ganhou nessa história toda foi Thomas Edison na alternada, mas só que os aparelhos que tinham dentro das casas, elas eram mais motor. Não tinha aparelhos eletrônicos, né? Então, era lâmpada, era aparelhos eletrônicos eram pouquíssimos, então, assim, nas fábricas eram maquinários. Então, para ele foi muito ligeiro. Eu faço aqui a alternada, transformo também essa questão dos motores na questão de receber corrente só alternada, e aí eu venho nessa ideia. Ficou milionário, Tesla se ferrou. Com o tempo, conforme a gente foi tendo a necessidade de aparelhos mais sensíveis, né? Então a gente veio com a questão da contínua. E assim, é mais uma questão de gestão de dinheiro. Quem foi que ganhou naquela época? E a gente veio só repetindo. Maria Celinha. Celinha linda! Então, assim, aqui no Brasil, 70%. Gente, desculpa, minhas costas estão doendo. E eu vou ficar toda hora assim, me retorcendo. Que nem a lagartixa. Linda, Celinha. 70% das nossas fontes de energia elétrica aqui no Brasil é de hidrelétricas. 70%. Aí, no Nordeste, agora começa muito com a questão da eólica. Ventos, né? Está se iniciando a questão da solar. Ainda é muito cara. Toda a maquinária é muito cara. Como você fazer isso aqui no Brasil não compensa ainda. E quando se faz em casa. Quer dizer, em pequenos centros. Então, não vou fazer uma coisa gigante. Fora do Brasil, já existe lugares onde tem imensas usinas solares. Só que eu já falei também para vocês em relação a isso. Não existe fonte de energia limpa, não existe. Se eu quero ter energia elétrica, se eu quero usar meu celularzinho, se eu quero ter as minhas coisas, eu degrado algo. Então, quando eu falo da solar também, aonde tem aquelas hidrelétricas gigantes, onde tem aquelas placas solares gigantes, lá a temperatura é muito maior. Então, quer dizer, chega a 1 grau a mais naquela região do que nas outras regiões. E isso, para aquela cidade, para aquela região, traz um malefício muito grande. Então, vamos supor, se todo mundo, o mundo inteiro, resolver fazer grandes placas solares, grandes centros de placas solares para distribuição, vai gerar um aquecimento global absurdo. Então, assim, não existe nenhuma fonte de energia limpa. O que existe, uma das soluções que a gente deveria ter é pensar justamente na questão do consumismo. Em questão de geração de energia, por enquanto não existe nenhuma que seja totalmente perfeita, tá? A não ser, que eu já falei para vocês aqui, de certa forma, é uma que degrada, mas não degrada tanto porque a fonte energética dela dura muito tempo, é a nuclear. Mas, em compensação, tem a questão dos acidentes nucleares, tem a questão do descarte do lixo nuclear, que você tem que pensar de cada 25 anos o que você vai fazer com aquele lixo nuclear. A questão também da extração do urânio, do enriquecimento, do local onde que está essa usina. Então, assim, 100% não existe nenhuma fonte de energia pura, limpa. Não existe, tá? Então, assim, no Brasil, a 70% é as hidrelétricas. Tem a Itaipu, que eu já falei que ela subdivide, ela é sul, sudeste, e também ela fornece, se não me engano, Paraguai e para a Argentina. Se eu não tô enganado, tem a parte da Argentina, não sei se ela fornece para o Paraguai, mas para a Argentina eu tenho certeza. Tem Sobradinho, que eu já falei para vocês que é no Nordeste.
né? Não é tão... As eólicas lá fazem muito mais efeitos do que a Sobradinho. E tem umas outras também. Então, quer dizer, são várias hidrelétricas no Brasil. Faz aquela coisa, a água movimenta as pás, que é um grande dínamo. Esse campo elétrico ele é transformado em energia elétrica contínua, que vai passar pelo transformador, que vai chegar pelas torres. E por que as torres são tão altas, né? Lembra que eu falei para vocês, qualquer fluidez de energia elétrica, ele cria um campo elétrico, né? Então, por que essas torres são tão altas? Justamente por causa desse campo elétrico. Se fosse mais baixa, na hora que você passasse perto, o cabelinho fazia assim, arrepiar todinho, ia subir, né? Ou, dependendo se você tem um pino, se você tivesse com celular, se aquilo não ia funcionar, qualquer material, você poderia levar um choque ou você perder o seu celular, porque aonde você vai fazer, os caras que fazem a manutenção desses cabos elétricos, mesmo desligado, eles não podem levar nenhum metal. Por quê? Porque você faz eletrização de toda aquela área. Aquela parte metálica, ela fica toda eletrizada. Então, quer dizer, você pode sim levar um choque mesmo com o sistema fechado, mesmo quando não tem energia, a tensão não esteja fluindo lá. Mas ele foi eletrizado, então você pode levar um choque, sim. Né? Vocês já viram que ali na Jacopêssego tem um centro de distribuição de energia, e um tempo atrás aí o menino entrou para pegar um um balão, um negócio desse, entrou lá dentro e não deu nem tempo. Ele não pisou em fios, não tinha fio desencapado, não tinha nada. Ele entrou. Isso que ele entrou lá dentro, pode ter pego em uma daquelas hastes, ele foi eletrocutado. Ele pegou fogo lá dentro. E aí teve que desligar, teve que aguardar um tempão para poder tirar o menino lá de dentro. Então, assim, aonde passa essas torres de energia, eu já falei e repito, não é viável construção embaixo, próximo, uma questão da irradiação mesmo de energia elétrica, tá? Então, assim, esse campo eletromagnético, já falei também na questão biológica, ela faz a divisão celular, e aí que a gente fala da questão do câncer, né? Porque o câncer são divisões celulares desenfreadas, então, dependendo se eu tiver alguma tendência genética, eu só vou intensificar isso daí. Então, pode acontecer? Acontece. Nos Estados Unidos, processos existe muito processo justamente por causa disso, porque eles têm esse cuidado e a galera ainda constrói próximo. No Brasil, é tão desenfreado o crescimento populacional daqui que as pessoas moram embaixo das torres. Infelizmente, elas também não sabem, ali não pode construir. Elas têm muitos adquirem, né? Criam câncer e não sabem os direitos dela, porque não deveria estar morando ali. Ali deveria ser completamente isolado. Não pode. A galerinha também que faz construção desenfreada, eu já vi algumas construções em que esse fio de alta tensão que tem nos postes passa por dentro da casa da pessoa. Então, é um perigo, além da questão de choque, né? Você, um vacilo desse aí, você também criar essas divisões celulares e adquirir um câncer. Então, é muito complicado. Corrente elétrica, ela, por mais que ela esteja desligada, ela ainda passa, né? Ela é magnetizada, ela tem esse eletromagnetismo dela. Então, quer dizer, essa corrente ela não para simplesmente do nada. Se ela está em fluidez, ela está fazendo esse movimento, ela vai continuar até ela dissipar. Então, você vai desligar e tem que aguardar. Mas por que em casa ela desliga tão rápido? A luz desliga rápido, porque é a velocidade que eu estou recebendo essa informação. Mas se eu for lá e colocar o dedinho na TV, atrás da TV, eu vou levar um choque. Leve, mas eu vou levar um choque, porque aquela parte onde recebe a corrente, a tensão, ela tá toda eletrizada. Então, quando eu falo, tanto é que tem até umas etiquetinhas para você não tocar. Porque ali fica uma carga elétrica ainda, né? Então, quer dizer, você colocar o dedinho lá, você acaba levando um choque. Carlinha? Aqui. A gente tem três.
aqui eu volto de novo para as torres, né? Então, assim, todo sistema de transmissão de energia elétrica pode ser entendido se analisando em 3 componentes: a torre, isoladores e subestações. A torre é onde vai vir toda a tensão, aquela energia, voltagem, ela vai passar pela torre. Lá na torre vai ter umas espirazinhas lá também que vai fazer, transformar, vai replicar, né, para que você não perca tanta corrente. E aí, depois da torre, tem os isoladores, que eu preciso desses isoladores, porque eu preciso diminuir esse campo elétrico para que eu não seja eletrocutado como o Tesla queria fazer. Ele fez muito com a gaiola de Faraday. Ele fazia o quê? Ele tem a torre de Tesla, ele dava uma carga muito alta e essa carga viajava, né? E essa carga elétrica realmente você acaba sentindo ela, ouvindo essa carga passando, né? Para quem já ficou próximo de um fio de 13 mil volts, já percebeu que ela faz aquele som de... Aquilo ali é a tensão, são os elétrons passando, né? Então ela está passando aquela pressão a 3.000 amperes, então quer dizer, tá rápido, né, também, não tá baixinho não, e aí você consegue ouvir esse movimento, porque tá mexendo, movimentando o ar. Se tá movimentando o ar, quer dizer o quê? Que tá tendo escape de energia, quer dizer que eu estou fazendo essa movimentação, estou tendo o escape de energia também. Posso sentir também. Então, quando eles criam uma resistência, se eu colocar a mão, eu consigo sentir até o calor. Eu consigo sentir também meus pelos arrepiando, porque é como se eu estivesse levando uma pequenas descargas bem pequenininha e eu acabo arrepiando também os pelos do corpo, né? E aí tem a rede de transmissão. A rede de transmissão, ela vai dividir, não vou atender, vai dividir essa tensão para poder distribuir para sua casa. Então, o poste é uma rede de transmissão, né? Ele simplesmente ele pega essa carga, transforma, usa um transformador e distribui para sua casa. 220 e o 110. Continua a viagem dele, vai para a próxima e assim por diante. Carlinha, que já deu 47 minutos de aula. E acabou. Dúvidas, lamúrias? Pode ligar o microfone. Ô, professora. Pode falar, Gabriel. Como é que funciona aqueles isqueiros de plasma? O isqueiro de plasma? Nunca vi esse isqueiro de plasma. Mas do plasma em si, eu preciso... Pô, é mó legal esse isqueiro de plasma, na moral. Tem até vídeo no YouTube, professora. Eu não vi ainda, gente. Eu vou procurar, tá? Funciona. Mas para quem viu a minha bolinha ano passado, que é uma torre de Tesla, né? O que é o plasma? O plasma ele entra numa voltagem muito grande. Ele é se eu não me engano, é o quinto elemento. E aí ele não é energia elétrica, são uma dissipação. Então, assim, o plasma em si é dissipação elétrica. Eu preciso ver esse isqueiro para ver se não é uma corrente elétrica também de choque, né? Onde que eu vejo plasma? Eu vejo plasma nos raios. Teve um relâmpago, e aí aquela parte azul é o plasma em si, que é uma dissipação muito grande de energia. Onde eu vejo também, quando você pega dois fios de alta tensão e eles se rompem, ele cria aquele desenho azulzinho, aquele ali é o plasma, que não é... Normalmente, quando a gente fala de luz, a gente fala da queima de algum material, né? Dissipação de energia de algum material por queima. O plasma foi provado que não, ele não precisa queimar nada, nem o material. Simplesmente o fato da energia estar sendo transmitida, eu crio o plasma, né? Então, é a transmissão elétrica, uma transmissão de energia em altíssima voltagem. Então, para conseguir a 10 mil volts, mais ou menos. Oi? Foi mal, mas aquele negócio do fogão elétrico é plasma também? Que você aperta o botão e fica... Sim, também. Também é plasma. Então, assim, essa descarga elétrica, essa dissipação que é bem rápida, aquela luzinha azulzinha, ela é o plasma, é a dissipação de energia, numa voltagem extremamente alta. Posso levar o choque e morrer ali no fogão? Não, por causa da velocidade também, né? Então, assim, ele tem a voltagem muito alta. Se eu colocar o dedo, eu vou levar um choque bem rápido, às vezes vai entrar e vai sair, porque o que mata, para falar a verdade, é o
tempo que essa vontade vai estar passando, essa tensão vai estar passando pelo meu corpo, né? Então, se eu recebo cai um relâmpago em mim, ele vem numa voltagem muito grande, de uma velocidade muito alta, então uma amperagem também muito alta. Quando ele entra pelo meu corpo, dependendo, ele pode passar e sair de boa do outro lado. Ou ele vai passar e vai destruir você todinho por dentro. Quando eu pego num fio de 220, 110, ele passa, ele vai fechar o circuito do outro lado. Se ele não tiver como fechar o circuito do outro lado, ele simplesmente vai queimar. Porque ele precisa sair para o outro lado, né, do corpo. Lembra que eu falei do passarinho? Por que o passarinho consegue pousar nos fios e não levar choque? Simplesmente porque o espaço que essa tensão vai passar, ela vai fazer assim, e já vai voltar. É muito rápido, vai fazer, voltar. Não vai acontecer nada com ele. Agora, se eu, Edileuza, com esse peso todo que eu tenho, for lá e pegar, ele vai demorar mais tempo. Então, quer dizer, ele vai percorrer pelo meu corpo numa velocidade menor, né? Então, ele vai ficar mais tempo dentro de mim, viajando. Então, ele vai entrar por uma mão, vai passar por todo o meu braço, coração, e vai sair pelo outro lado. E eu vou ser eletrocutada e vou morrer justamente por causa disso, porque eu vou ficar mais tempo recebendo essa tensão. Ô, professora. Oi. Quando, tipo, acontece que é um choque desse, e aí, tipo, por isso que quando as pessoas, tipo, não podem encostar na pessoa que tá levando o choque, né? Porque se, tipo, Sim. encostar, pode sair na outra e... Sim, e aí faz igual o Chaves, né? Fica todo mundo então. ali. Sim. Lembra do menino que, no carnaval, que ele pegou numa haste de ferro, e aí ele foi eletrocutado, ele ficou preso, né? E aí ninguém pôde encostar, não pode encostar mesmo. Qual que é a diferença do 220? Por causa da alta tensão dela, da alta corrente. Então, no 220, normalmente, ela vem num fluxo muito grande, numa velocidade muito grande. Ao invés de te segurar, ela vai te empurrar. Então, você vai levar um choque de 220, normalmente, quando a amperagem está alta. Pela velocidade que você recebe essa carga, você vai ser lançado. Normalmente. Isso quer dizer que é sempre? Não, isso não quer dizer que é sempre. Então não adianta falar assim, vou colocar o dedo então na tomada 220 que não vai acontecer nada. Vai acontecer sim, você vai levar um choque, só não vai ficar preso, mas você pode morrer se você tiver problema cardíaco. Ô, professora, oi. eu tenho uma dúvida também de um negócio que, tipo, é meio sem sentido, mas, tipo assim, teve uma febre até nas escolas que tinha gente que pegava borracha e 2 arame e colocava na tomada. Por que aconteceu aquilo? Porque você simplesmente tá fechando o circuito. Você pega a porcaria do clipe. Por que eles usavam a borracha? Porque a borracha é um isolante elétrico, térmico e elétrico, é um isolante. Então eu posso pegar aquela porcaria daquela borracha, colocar o aramezinho lá, o clipe de papel, e enfiar lá, e o que acontece? Ele vai passar esse clipe de papel, a corrente vai sair do negativo e vai voltar para o positivo de uma forma muito rápida e vai estourar a tomada. Porque, para falar a verdade ali, eu preciso que ela faça fluidez, ela dissipa um pouco dessa energia e volte. Não na mesma intensidade. E aí, o que acontece? Você pega aquela porcaria da borrachazinha, por que eles colocam uma borracha? Para poder evitar levar o choque. Agora, se o infeliz for lá enfiar somente o clipe de papel segurando com a mãozinha, ele vai fazer parte desse circuito. Então, quer dizer, ele vai receber toda essa energia elétrica. Então, ele vai levar um choque. Então, ele usava a borrachinha por uma questão de malandragem, né? Vamos falar a verdade. Ele sabe que ali é isolante, eu uso a borracha, coloco lá, ele faz um circuito bem fechado, bem pequenininho, ele entra e sai. Né? Então, ele acaba estourando a tomada por causa disso. Professora, Oi. se alguém estiver levando o choque e outra pessoa encosta, a intensidade do choque vai ser a mesma para as duas pessoas? Depende, vai ser a mesma a intensidade, só que a questão é o seguinte, a última pessoa, ela vai sofrer um pouco mais, porque ela é a ponta, ela é onde essa energia vai estar saindo. Então, normalmente, a pessoa recebe a mesma tensão, de 127, só que ela sofre um pouco mais justamente porque é a ponta desse circuito. Então, não sei para quem foi na feira das profissões da USP, eles têm um experimento que é bem bacana.
todo mundo fica em círculo, ninguém pode soltar a mão de ninguém. E aí, uma das pessoas, a primeira pessoa, ela tá lá com um geradorzinho de energia de 10 volts. Acho que não chega nem 10 volts, porque 10 volts é muita coisa. Mas assim, uns 3 volts, 7 volts. Aí ele vai e liga. Operar de baixo. Ele vai e liga. Ele leva o choque e passa pro outro. E todo mundo recebe a mesma quantidade, a mesma intensidade, a mesma tensão. O último, o que soltar, ele vai sofrer mais. Ele vai sofrer como se fosse uma pequena queima, porque ele é a ponta do circuito. Ele é onde vai ser descarregada essa energia. Então, se você não tiver como dissipar ela, ou pelo pé, ou pro coleguinha do lado, você vai sofrer mais. Mas vai sofrer em quê? Em dor. Não em questão de fluidez essa carga, né? Ela vai continuar sendo a mesma carga. Ok? Alguém mais? Eu acho que só isso. Só isso, gente? Só isso? Ajudou? Ajudou? Não tem essa semana formulário de física. Teve essa aula. Eu espero que tenha ajudado. Semana que vem tem o formulário e esse vídeo vai estar anexado lá no formulário para vocês assistirem quantas vezes tiver necessidade, tá? Para todos colocar o nomezinho no chat, nome e número. Todos? Coloquei. Sim. Posso desligar a gravação? Sim. Então, vou desligar a gravação. Tchau, Pro. Peraí, Ingrid. Vou conversar ainda, calma aí. Liliane! Peraí.